Bora trabalhar glúteos e os posteriores de coxa. Usei uma faixinha que eu tenho em casa, que é uma faixa toda unida. É uma faixa bem grossinha, você acha em loja de produtos esportivos ou até na internet. Mas você pode fazer esse exercício livre ou com os pezinhos, se você tiver pezinho em casa, segurando os pezinhos nessa região fofinha superior do seu ombro, no trapézio superior. Tá? Ou você pode fazer livre mesmo. Repetir de 10 a 12 vezes, você pode fazer uma sequência de 3 ou até 4 e descansar entre cada série. Se você não consegue descer nesse agachamento sem inclinar excessivamente o tronco para frente, ou não consegue descer muito, sente uma limitação na região do tornozelo, você vai ganhar esse exercício, vai trabalhar aos poucos até a amplitude que você consegue, pode usar o apoio da cadeira nas mãos e pode também sentar na cadeira, subir e descer da cadeira, construindo essa capacidade. Existem outros exercícios posturais que criam esse melhoramento do agachamento, mas isso é parte de um treino postural. Essa capacidade de agachar é sobre postura, e aqui a gente está focado num treino de força. Então você pode sempre acompanhar os canais do Poder da Postura, entrar nos grupos, fazer a mentoria, trabalhar essa capacidade se você tiver alguma dificuldade com esse exercício.
Partimos para a sequência livre. Hoje eu vou usar o apoio da cadeira. Toda essa série pode ser feita de forma mais intensa, sem o apoio da cadeira. Mas a gente vai focar hoje com apoio para sentir bastante estabilidade, respeitando sempre as suas queixas e não indo até dor articular. A gente quer dor nas coxas, nos glúteos, nas panturrilhas, somente. Faça um afundo no lugar, parto então com os calcanhares levemente para dentro, o joelho da frente acompanha o segundo dedo do pé da frente e eu mantenho a pelve intacta, sem ficar sambando durante esse treino. Isso é um controle postural. A gente aprende criando estabilidade de centro e conhecendo quando tem as nossas escolioses. Esse trabalho postural, ele intensifica o trabalho do afundo e deixa ele muito mais potente, muito melhor. Depois que eu faço esse afundo no lugar, eu faço uma passada, trazendo o pé de trás na frente. Posso não tocar ou tocar só a pontinha do pé. Então, se você não tem uma boa estabilidade de joelho e tornozelo, esse não é um bom treino para você nesse momento. O seu foco é o primeiro exercício e você pode fazer essa sequência toda com a primeira variação. Fiz de 10 a 12 da primeira e faço de 10 a 12 essa. Descansei muito pouco ou quase nada, mas você pode descansar um pouquinho mais se necessário. Depois eu ainda vou fazer a variação da passada, quando trago o joelho à frente, subindo mais a perna de trás, como se eu subisse uma caixa mesmo. Faço de 10 a 12 vezes também. Depois disso, aí eu descanso um pouco mais, faço tudo igual do outro lado. Então eu repito mais 2 vezes o ciclo todo para cada pé. Mas aqui você vai respeitar seu limite, as suas queixas e seu momento atual. Você pode fazer, se você estiver começando, como eu já falei, só o afundo no lugar e repetir ele 3 vezes nesse ciclo, ao invés de construir as variações. E você vai fazer mais 2 vezes para cada lado ou mais 1 vez para cada lado. Não é normal sentir dor no joelho, no quadril, no tornozelo, mas aqui principalmente no joelho. Muitas vezes as pessoas pensam, tem que fazer para fortalecer ou ouvem esse tipo de informação. Não é que o seu corpo, o seu joelho não precise de força, é que essa força precisa ser bem construída com exercícios que trazem a base. Muitas vezes o seu joelho dói por falta de alinhamento, por estar numa posição incorreta de trabalho e assim sobrecarregar as estruturas. Isso acontece por muito tempo em tudo que você faz. Desgaste de menisco, a compensação dos ligamentos e dos tendões. A musculatura não está só fraca, você precisa recolocar o seu corpo no lugar certo. E é aí que entra o trabalho dos pés, o trabalho do quadril, o trabalho de alinhamento, de liberação. Isso é trabalho postural. E para que esses exercícios saiam bem e sem queixa, você precisa construir um trabalho postural também. Você sabia que trabalhar o joelho, reabilitar um joelho sem construir o apoio correto dos pés, sem trabalhar o quadril e a lombar, é inútil? O joelho é resultado de como é a sua lombar e o seu quadril e de como o seu pé apoia no chão e manda essa força do chão de volta para essa lombar e esse quadril. O joelho é o resultado dessa equação. Se você trata somente o seu joelho e não reabilita, não alinha o restante, não trabalha o restante, você não vai recuperar o seu joelho jamais. Se o seu joelho está com alguma questão de dor ou de desgaste, patologias que aparecem muitas vezes em exames, saiba que você precisa de um trabalho postural urgente. Sem um trabalho de todo, o seu joelho não vai se recuperar.
E aqui entramos na série com a caneleira. Eu tô usando caneleiras de 5, mas você pode fazer esse treino com uma caneleira menor, menos peso se você estiver começando ou até mesmo livre. Agora, esse primeiro trabalho de flexor de joelho puro é bem interessante com a caneleira, tá? O importante aqui nesse trabalho é soltar um pouquinho o joelho de base, levar a coxa que está trabalhando para trás, mantendo uma intenção de enrolar. Você não pode ficar com o seu quadril em flexão, você precisa alongar o seu quadril de trabalho, nesse caso o quadril direito. Mantendo a coxa então um pouquinho para trás, eu flexiono e freio a descida soltando o ar. Flexiono na inspiração e freio a descida soltando o ar. Aqui fiz série de 12 e repeti do mesmo lado mais 2 séries. Ainda desse lado, eu vou colocar a perna com a caneleira na frente, só para marcar aquela que tá no trabalho. A caneleira aqui não vai fazer nenhuma diferença, mas eu vou trazer um aquecimento ainda pro posterior de coxa com um trabalho como no stiff no lugar. Então, uma perna livre vai atrás, dobro um pouquinho o joelho, não trabalho com ele super estendido. Desço na inspiração e volto com o tronco reto na soltura do ar. Sempre que você faz esse exercício do stiff, o tronco tem que fazer o trabalho reto, é o quadril que é em movimento. Então, a lombar tem que acompanhar como um bloco, ela não pode ficar empinando, enrolando. Desço na inspiração e resisto a volta soltando o ar. Eu faço essa série de 10 a 12 e então eu trago a base com a perna livre e faço uma extensão de quadril para trabalhar focado no glúteo, só com uma perna de trás subindo e descendo. Eu deixo o joelho sempre destravado para respeitar a consciência que a gente tem no Pilates mesmo, de não trabalhar em hiperextensões. Perceba sempre o seu corpo. Fiz de 10 a 12 também. Fiz tudo de um lado, vou descansar, repetir mais 2 vezes todo esse ciclo para esse lado e depois faço este ciclo 3 vezes para a outra perna. Respeite sempre o seu momento. O último exercício com a perna livre atrás e peso é um pouco mais forte. Os 2 primeiros são mais simples e mais tranquilos para quem está iniciando.
Bora finalizar esse treinão colocando uma caneleira em cada tornozelo. Vou trabalhar em pé, vou fazer 3 variações de trabalho de abdução, que é bem bom para fechar esse treino. Em pé é mais difícil, exige mais estabilidade em joelho e tornozelo. Você vai trabalhar de 10 a 12 vezes, joelho de base solto, joelho de trabalho soltinho também. É sim mais difícil sustentar a coluna alinhada nesse trabalho em pé. Fiz 10 a 12 vezes de um lado e 10 a 12 vezes do outro lado. As próximas variações, do intermédio para o básico, esse seria o mais difícil. Variação seguinte, com o apoio das mãos no sofá, que poderia ser numa cadeira, é a variação mais intermédia. E a última é a variação deitada, é a variação mais básica. Se você está começando, escolha fazer esse exercício deitado.